Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Então, vamos a mais uma aula hoje. Hoje é sobre semelhanças atômicas, ou seja, coisas parecidas entre os átomos. E a gente chama de isótopos, isótonos e isóbaros, os átomos que têm algo parecido, tá? Lembrando que primeiro assista o vídeo com calma, prestando atenção, depois você vai pausando e anotando as coisas que forem importantes. Então, para a gente lembrar o que a gente viu nas últimas aulas, porque vai precisar agora. Número de massa, que é representado por A, sempre fica em cima do símbolo do elemento, do lado esquerdo ou do lado direito. O número atômico, representado pela letra Z maiúscula, fica sempre embaixo e do lado esquerdo do símbolo, tá? Aqui as formulazinhas que a gente sabe que já são importantes. Massa é igual aos prótons junto com os nêutrons. Cuidado que é prótons e nêutrons em letra minúscula, tá? Se você põe com letra maiúscula, já para nós já representa outra coisa. Representa Newton, Pascal, é outra coisa, tá? Número atômico é a mesma coisa que a quantidade de prótons sempre. E ele também vai ser igual à quantidade de elétrons se o átomo estiver neutro, se ele não tiver ganho nem perdido nenhum elétron. Exemplo aqui, tem o símbolo de um elemento Na, que é o sódio. Número de cima 23 significa que ele tem massa 23. 11 significa que ele tem número atômico 11, 11 prótons. Então, massa 23, número atômico, ou prótons ou elétrons, é 11, porque não tem símbolo nenhum aqui, então ele está neutro. Nêutrons eu tenho que calcular. Usando esta fórmula aqui, A igual a P mais N, eu passei o N isolando, né, para eu descobrir quanto que dava. Então, eu passei este P que estava positivo para lá negativo. Então, ficou A menos P, que dá o N. Ou o de cima menos o de baixo. 23 menos 11, 12, tá? 12 nêutrons. A primeira semelhança, então, a gente chama os átomos de isótopos quando eles têm o mesmo número de prótons. Ó, isótopos, mesmo número de prótons, tá? Macetinho lá para você lembrar. O número atômico, lembra que a gente estudou que é a identidade do átomo. Então, ter aquela quantidade de prótons indica que elemento que ele é. Se tem um a mais, um a menos, já é outro elemento. Portanto, se os átomos aqui são isótopos, eles vão ser sempre do mesmo elemento, tá? Ah, mas o que vai ser diferente, então? Eles vão ter massa diferente, tá? Como assim? Exemplo. Olha aqui, tem 3 Cs, 3 carbonos. Se são 3 carbonos, mesmo elemento, então vão ter o mesmo número atômico, 6 prótons cada um. O que muda? Existe o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. Quer dizer que a massa dele, o número de massa dele muda. Cada um desses serve para uma coisa na natureza, tá? Carbono 14, por exemplo, é aquele que eles usam para ver quantos anos faz que aquele fóssil encontrado vivia, né? Quantos anos faz que ele já morreu, por exemplo, certo? Então, cada um a gente vai ver lá mais tarde que tem uma aplicação. Outro exemplo, muito falado, dos hidrogênios. Então, um próton, um próton, um próton. Então, esses três são isótopos entre si. Estes aqui são isótopos entre si, tá? Eu não posso dizer que este é isótopo deste. Não. Esses são isótopos entre eles aqui. Tem número atômico 6, prótons 6. E aqui, esses são isótopos entre si, tendo um próton. Muda o número de massa, tá? Daí tem os nomezinhos aqui para vocês só conhecerem, né? Esse é o hidrogênio comum, ou prótion. Esse é o deutério e esse é o trítio, tá? De acordo com a massa. Não precisa decorar esses nomes, só para vocês saberem que eles existem. Isótonos. Então, seguindo a mesma lógica, se isótopos era a mesma quantidade de prótons, isótonos, que será que é? Mesma quantidade de nêutrons,
certo? Então, isótonos, mesma quantidade de nêutrons entre eles. O que a gente vai precisar para descobrir isso? Aquela formulazinha que diz que massa é igual a P mais N, tá? Transformando lá, isolando o N, N igual a A menos P, o de cima menos o de baixo. Olha o exemplo aqui. Magnésio. 24 é a massa. 12 é os prótons. 24 menos 12 dá quanto? 12. Então, tem 12 nêutrons. Aqui, sódio. 23 menos 11, 12. Então, os dois têm 12 nêutrons. É sinal que Mg e Na são isótonos entre si. Outro exemplo. Carbono, massa 13, número atômico 6. 13 menos 6 dá 7. 14 menos 7 também dá 7. Então, os dois aqui, carbono e nitrogênio, são isótonos. E os isóbaros? O que esse vai ter em comum? Vai ter em comum o número de massa. Lembra do A, isóbaros. O A não é número de massa? Então, é isso que eles vão ter em comum. Por exemplo, olha lá, o Ca, massa 40, o argônio, massa 40, tá? Então, os dois são isóbaros, têm a mesma massa. Outro exemplo, elemento X, 50 de massa, elemento Y também 50 de massa. Então, esses dois são isóbaros entre si. Exemplos de exercícios que podemos pedir para vocês. Número 1, identifique a semelhança entre os átomos de cada par abaixo. Então, eu tenho aqui 4 parzinhos, né? Para você identificar o que eles são entre si. Eles são isótonos, isótopos ou isóbaros, tá? Veja esse daqui. O que eles têm de igual? 1 e 3 não é igual, 1 e 1 é igual. Esse númerozinho de baixo é o quê? Número de prótons, número atômico. Então, se tem os prótons iguais, ele vai ser isótopo, né? Os dois são isótopos. Esse, o que tem de igual? 14 e 12 não é igual. 7 e 5 não é igual. Então, o que pode ser? Só pode ser os nêutrons, né? Aquele que a gente calcula aqui. 14 menos 7 dá 7. 12 menos 5 dá 7. Então, eles são isótonos. Mesma quantidade de nêutrons. De cima menos o de baixo, eu acho os nêutrons. 107 e 107. Pronto, já achei o que eles são igual. Esse númerozinho de cima é o quê? Massa. Então, como é que eu chamo esses dois? Isóbaros, tá? Mesma quantidade de massa, número de massa, letra A. 12 e 14 não são iguais. 6 e 6 são iguais. Esse número de baixo é o número de prótons, então eles são isótopos. Fácil, né? 2. Identifique os pares de isótopos, isótonos e isóbaros existentes a seguir. Então, nós vamos calcular algumas coisas aqui para poder responder. Então, veja, vou tirar a tela grande para poder ir fazendo com vocês, tá? Isótopos. Isótopos são aqueles que têm a mesma quantidade de prótons, tá? Então, número de baixo aqui que tem que ser igual. Então, 19, 8, 18, 8. Opa, já achei um igual aqui. Então, vou colocar aqui, que é este. Este. E este aqui também, né? Que tem número atômico 8. Então, esses três são isótopos. Aí. Tem mais algum? 19, 18, 17, 20. Então, mais nenhum. Se tivesse mais algum outro, por exemplo, 17 com 17, você colocaria aqui separadinho, com ponto vírgula, uma barrinha, e daí colocaria Cl17 e Cl17, por exemplo, tá? Não pode misturar tudo, né? Senão eu estou dizendo que o O e o Cl17 são isótopos entre si. Isóbaros. Isóbaros têm a massa igual, então é o número de cima. Então, vamos ver. Tem 40, 16, 40. Opa, já achei um. Então,
Esse aqui, como é tudo letra diferente, dá pra gente só colocar a letra, tá? Isóbaros, o K, o AR, tem mais algum 40? Tem, CA e CA. Que mais? 16, 17, 37, 18. Mais nenhum, né? Então, só esses aqui. Aqui, isótonos, tem que ter a mesma quantidade de nêutrons. Para descobrir nêutrons, eu preciso fazer o de cima menos o de baixo, o A menos o P. Então, eu vou colocar aqui para a gente calcular. 40 menos 19 dá 21. Deixa eu colocar aqui 21 nêutrons. Beleza. 16 menos 8, 8 nêutrons. 40 menos 18, 22 nêutrons. 17 menos 8, 9 nêutrons. 37 menos 17, 20 nêutrons. 18 menos 8, 10 nêutrons. 40 menos 20, 20 nêutrons. Agora, eu tenho que ver quais deles que têm valores iguais. 21, 8, 22, 9, 20, 10 e 20. Então, só esse daqui e esse daqui, né? Então, Cl e Ca. Então, a minha resposta, Cl e Ca. Tá? Então, isótopos são os que têm número de baixo igual, número de prótons. Isóbaros, número de massa igual, número de cima. Isótonos, de cima menos de baixo igual, tá? Observe os átomos a seguir e marque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Então, já te dei alguns átomos com seus números de massa e número de prótons, para você ver se é verdadeiro ou não. Os átomos C e Be são isótopos entre si, isótopos, prótons iguais. Vamos ver, 6 e 4. São? Não. Então, essa, falsa. O átomo Xe possui 185 nêutrons. Nêutrons é o de cima menos o de baixo. 185 é bem maior do que 131, né? O que a frase fez? A frase juntou os dois. E está errado. Ele tem quantos nêutrons? Teria que fazer 131 menos 54. Então, falso. O átomo C tem 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. Vamos ver. Prótons é o de baixo, 6. Elétrons é igual se não tiver sinalzinho aqui. Então, não tem sinal, é igual, 6 mesmo. E nêutrons é o de cima menos o de baixo. 12 menos 6 é 6. Então, essa está correta. O número atômico do Se é 34. O número atômico é o número de baixo. Então, tá certo. Se 34. O átomo Se possui menos elétrons do que o átomo Xe. 34 elétrons, 54 elétrons. Está dizendo que o Se tem menos. Então, sim, tem menos. Verdadeiro. Ok? Aqui é uma charada, um desafio, que costuma muito aparecer, tá? Então, é importante saber fazer. É bem legal se você prestar atenção. Não dificulte o que não é difícil, tá? Vamos lá. Considere 3 átomos, A, B e C, e as afirmações a respeito deles. A possui número atômico 20, é isóbaro de B e isótono de C. Olha as dicas da charada para você descobrir. O A tem número atômico 20, então você coloca lá, né? Quando a gente for escrever, já vou mostrar como é que a gente resolve por partes, presta atenção primeiro. Coloca no lugar do número atômico do A o 20, está dizendo que ele é isóbaro de B, então vai ter a mesma massa do B, isótono de C, vai ter a mesma quantidade de nêutrons do C. B tem número de massa igual a 44, número de prótons igual a 21 e é isótopo de C. Descubra, o que ele quer no meio de tudo isso? Descubra o número de massa de A, o número atômico do C e o de massa do C. Ah, professora, é muito complicado, não entendi, não sei fazer. Sabe sim. Olha lá, vamos por partes. Primeiro tópico que apareceu aqui, olha lá. A possui número atômico 20, então eu coloquei aqui A, B e C.
coloca o número atômico no lugar dele. O número atômico é o número debaixo do símbolo, né? Então, 20, número atômico do A. Ele é isóbaro do B. Isóbaro significa que a massa é igual. Então, eu pus um símbolozinho aqui para eu saber que este número, quando eu descobrir, vai ser igual a esse, tá? Isótono de C. Então, o de cima menos o de baixo dá os nêutrons. Então, quando eu descobrir este valor, eu sei que ele vai ser o mesmo deste, porque ele disse que o A é isótono de C, tá? Cuidado com as interpretações aqui para saber quem que é isótono de quem. O A possui número atômico 20, é isóbaro de B e o A também é isótono de C, tá? Coloquei aqui as informações que eu já sei. B tem número de massa igual a 44. Olha só, esse já dá para eu completar aqui. O B tem número de massa, esse número de cima é 44. Então, eu posso trocar já esse símbolozinho por 44. Opa, vamos colocar aqui. Por 44. Lembra que ele é igual a este? Então, eu posso excluir isso daqui e colocar 44. Que mais? B tem número de prótons igual a 21. Então, aqui os prótons do B é 21. E é isótopo do C. Isótopo, este número de prótons é igual ao número de prótons do C. Então, aqui eu vou colocar o número de prótons do C, 21. Tá? Tinha colocado aqui aquele traço para a gente fazer o de cima menos o de baixo, né? Pronto. Então, deixa eu conferir se eu pus tudo. O B tem número de massa igual a 44. Tá aqui. Aqui, ele é isóbaro deste, então eu já preenchi o 44. Número de prótons igual a 21. Aqui, número de prótons. Isótopo do C. Então, prótons 21, prótons 21. Certo. Próxima parte. Descubra o número de massa de A. Vamos descobrir lá a massa de A. Massa de A já descobri, né? Olha aqui, ó, 44. Então, deixa eu já escrever aqui minha resposta. Resposta A igual a 44. Vamos fazer assim para não confundir, né? Massa de A igual a 44. Que mais? Número atômico do C. Vamos ver se a gente já descobriu. Número atômico do C tá aqui, né? Número atômico é esse valorzinho aqui. Então, 21. Veja, o próprio enunciado me deu. Igual a 21. Que mais? Número de massa de C. Vamos ver se a gente já tem. Opa, esse nós não temos ainda. Eu quero este valor aqui agora, de cima. O de cima do C. Ah, mas e como é que eu vou saber? Veja, você tem dois átomos que você tem dois valores já para ele. E você tem o C, que é o que você quer saber, que você não tem um desses valores. Só que, olha, lembra que a gente pôs aqui para simbolizar que esta quantidade ia ser igual a esta quantidade? Para eu descobrir essa daqui, não é só eu fazer este menos este? 44 menos 20 dá quanto? 24, não é isso? Se aqui é 24, aqui também é 24. Ah, mas não era isso que queria saber, professora. Ele quer saber o de cima. Sim, mas com esses dois valores você não encontra o de cima? O de cima que não é a massa, o número de A. A não é igual a P mais N? Ó, 21 prótons mais 24 nêutrons, P mais N, tá? 21 mais 24 é quanto? 45, tá? Ah, não entendi essa última parte, professora. Então, volta um pouquinho lá. Eu sabia que essa quantidade aqui... Vamos voltar. Eu sabia que essa quantidade de nêutrons desse é igual a este, porque o enunciado disse que o A e o C eram isótonos, tá? Essa quantidade está fácil já de eu descobrir. A menos P. 44 menos 20 dá 24. Então, aqui também vai ser 24.
o que eu quero saber lá no meu enunciado é descubra o número de massa do C. Quer dizer que é este número aqui em cima. Se eu faço o de cima menos o de baixo e dá esse resultado, não é só eu fazer o contrário, a operação inversa de mais para chegar no de cima? 24 mais 20 não é 44? É a mesma coisa, né? Prova real. 24 mais 21 dá quanto, então? 45, certo? Então, vai lá e coloca outra resposta, que o número de massa de C é 45. Pronto, tá aí a minha resposta desse. Charadinha legal. Duas já achou, só lendo o enunciado e interpretando. E a outra, única que teve que calcular, tá? Sempre tem nessas charadas, gente. Então tem que entender, tá? Não entendeu? Pergunta, escuta de novo a videoaula, anota, tá? Pergunta para a professora. Quinto exemplo de exercício. Exercício 7 da página 15 de vocês. É uma charada também, parecidinha com essa dali. Fique atento, porque ele fala nesse enunciado de números atômicos consecutivos. O que significa consecutivos? Consecutivo é um seguido do outro, né? Na sequência. Então, aqui eu dei um exemplo, não é do enunciado, tá? Não é dessa questão. E aqui lá nessa questão fala isso é uma dica, números atômicos consecutivos. Se eu descobrir que, por exemplo, para um elemento Y, o número atômico é 18, e ele disse que os números atômicos destes três são consecutivos, eu já sei quanto que é o do 18, eu já sei quanto que é o do X, desculpa, né? Se esse é 18, esse é o quê? 17, né? Se esse é 17, esse é 18, esse é o 19, tá? Isso é uma dica para você saber responder lá a número 7 da página 15. Para finalizar, outro exercício, que é do caderno mais de vocês, exercício 5 da página 26. Sabendo-se que dois elementos químicos, A e B, são isóbaros, ou seja, eles têm a mesma massa, é correto afirmar que o número de nêutrons de A e o número de atômico do B são, respectivamente. Então, primeira coisa, ele falou que A e B são isóbaros. Olha aqui o que ele deu de dado do A e do B. Nossa, não entendi. Ele já colocou X ali, não vou saber fazer. Vai sim, bem fácil. Isóbaro, número de massa igual. O número de massa é o que fica em cima, não é isso? Então, este aqui é o número de massa do A, 6x mais 8. E esse aqui é o número de massa do B, 3x mais 20. O que ele quer que você descubra, afinal? Número de nêutrons do A, que vai ser o primeiro valor aqui da opção, porque ele pediu respectivamente. Então, o primeiro valor vai ser de nêutrons de A, e o segundo valor vai ser o número atômico do B, que é isto aqui, né? 2x mais 8. O que eu vou fazer para descobrir isso daí? Se ele disse que A e B são isóbaros, então esses dois de cima, 6x mais 8, vai dar a mesma coisa que 3x mais 20. Igual ao exercício anterior lá da charada, que era 44 em um, 44 no outro, né? Aqui só vai mudar o valor. Então, se eu sei que 6x mais 8 vai ter que dar igual ao 3x mais 20, primeira coisa que eu vou fazer é isso daqui. 6x mais 8 tem que dar igual a 3x mais 20, certo? O resto é matemática. Então, vou colocar todos os que têm x para o mesmo lado. Então, este que está 3x positivo, vou passar para cá negativo. E esse 8 que não tem x, vou passar para o outro lado. Se ele está positivo, ele vai passar para cá negativo. Assim. Passei este para cá negativo, passei este para cá negativo. Tá? Próximo passo. 6x menos 3x dá 3x. Igual a mais 20 menos 8, sinais diferentes, diminui e dá o sinal do maior. 20 menos 8 é 12, e o maior é 20 positivo, então vai ser positiva a resposta. Terminei? Não, aqui tem um 3 ainda que está atrapalhando. Eu sei que 3 vezes o x dá 12. 3 vezes quanto que dá 12?
Então, na matemática, a gente passa o que está multiplicando, passa dividindo. Então, x, passei o 3 que estava multiplicando, dividindo aqui. 12 divididos por 3, na tabuada do 3, é 4. Essa é a minha resposta do enunciado? Não, eu só descobri o x. Ai, que difícil. Não é difícil nada, tá? Você consegue, só ter vontade. Então, x é 4. O que é o próximo passo? Eu sei que a massa desse é 6x mais 8. Então, se o x vale 4, eu vou substituindo aqui. 6 vezes o x, 6 vezes o 4, mais 8. 6 vezes o 4 é 24. 24 mais 8 é 32. Isso é a massa do A. Ele não pediu massa do A, mas você precisa ter ela para saber o resto. Número atômico do A é esse de baixo aqui. 3x mais 3. Eu sei que o x vale 4, lembra? Então, 3 vezes o 4 mais 3. 3 vezes o 4 é 12. 12 mais 3 é 15. Tá? O que ele queria do A mesmo? Vamos voltar lá? O que ele queria do A? Ele quer o número de nêutrons do A. Para eu saber nêutrons, tem que fazer o de cima menos o de baixo. Você poderia fazer 6x mais 8 menos 3x mais 3 também. Você que sabe. Eu acho mais fácil fazer assim, igual eu estou fazendo agora. Mas vai dar a mesma coisa. Então, vamos lá. Nêutrons do A. Eu sei aquela fórmula aqui. A é igual a P mais N. Veja, eu tenho A aqui, ó, 32. Tenho P aqui, 15. Então, agora fica fácil. 32 é igual a 15 mais N. 32 menos o 15 vai dar o N. 32 menos 15 é 17. Tá? Então, tem 17 nêutrons. Primeira parte da resposta lá é o 17. Tinha duas opções com 17, se não me engano. Então, não me ajudou em nada. Vou precisar fazer mais aquele cálculo lá para descobrir. Às vezes, nem precisa fazer o segundo, porque só tem uma opção que começa com 17, tá? Vamos ver o próximo lá. Número atômico de B, que é o que ele queria no enunciado. Número atômico é esta parte de baixo. Então, esta é fácil de descobrir. X vale 4. Então, 2 vezes o x é 2 vezes o 4, mais 8. 2 vezes o 4 é 8, 8 mais 8 é 16. Então, temos que achar a alternativa que tem 17 e 16, nesta ordem, né? Vamos ver lá. Opção E, 17 e 16. Então, depois que você terminar de assistir essa videoaula, você vai abrir lá o seu arquivo que diz quais exercícios você precisa fazer. E quando chegar nesse exercício 5 da página 26 do Caderno Mais, você vai copiar essa resolução. Completinha, não é só marcar a letra E. Você precisa lembrar como é que você fez, tá? Tenta fazer sozinho, daí quando chegar nesse exercício lá no livro, tenta fazer sozinho, lembrar como é que foi, e depois você volta aqui nos slides, né, na aula, para você conferir se acertou a resolução. Agora é a sua vez. Então, você já sabe que primeiro você tem que assistir a videoaula certinha, depois você vai registrar no seu caderno a data de hoje, o título da aula, os slides 3, 4 e 5 pelo menos, porque são os mais importantes, com a explicação do que é isótono, isótopo e isóbaro. E a parte dos exemplos de exercícios é opcional para você copiar no caderno. São exemplos importantes de exercícios que geralmente aparecem, tá? Eu fiz junto com vocês para ensinar como faz. O que vai mudar? Vai mudar a ordem das charadas, vai mudar os números, tá? Mas o esquema é o mesmo. Então, se você achou importante, você copia. Anote o que a professora disser ser importante na aula. Use cor diferente ou post-it para chamar a tua atenção, para quando você precisar dessa informação num trabalho, numa prova, você ache com facilidade no teu caderno. E depois de tudo isso, resolva os exercícios propostos lá na folha que eu mandei no Jacad, tá? Para você ter tudo completinho no seu livro, no seu caderno. As coisas do livro sempre tem um gabarito no final que você pode conferir depois de ter resolvido. Não adianta você só copiar a resposta certa, porque você não vai aprender nada, tá bom? Então, até logo. Se tiver dúvida, pergunte. Vocês têm meu número, têm meu e-mail, certo? Estou à disposição.
Você consegue, você sabe, tenha vontade e acredita em você, certo? Tchau, tchau.